Imagine um acampamento escoteiro, o cheiro de pinho fresco no ar, o crepitar de uma fogueira, risadas de adolescentes ecoando sob um céu cravejado de estrelas. Parece o lugar perfeito para memórias inesquecíveis, não é? Mas e se, no meio da noite, quando o fogo começa a morrer e o silêncio toma conta, você ouvisse algo que não deveria estar lá, um sussurro chamando seu nome, um estalo que não vem de galhos, ou olhos que parecem te observar do meio da escuridão. Hoje vou contar 3 histórias reais de acampamentos escoteiros que se transformaram em pesadelos, histórias que fizeram pessoas fugirem, gritarem ou simplesmente desaparecerem. Depois disso, você pode nunca mais olhar para uma barraca da mesma forma. Vamos começar. Era 2009, em uma floresta densa no interior do Brasil, chamada Araucárias. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um vermelho que parecia sangrar entre as árvores. Um grupo de escoteiros, adolescentes entre 12 e 16 anos, montava suas barracas, o chão coberto de agulhas de pinheiro que estalavam sob seus pés. O ar estava úmido, com aquele cheiro pesado de terra molhada e musgo. João, o monitor, um homem de 40 anos com rugas marcadas por anos de trilhas, reuniu todos ao redor da fogueira. "Fiquem juntos", ele disse, a voz firme, mas com um tom que parecia carregar um aviso não dito. "Não saiam do acampamento depois do anoitecer." Os adolescentes riram achando que era só mais uma regra chata, mas a floresta parecia viva naquela noite. Galhos estalavam ao longe, como se algo se movesse entre as sombras, e o vento parecia carregar murmúrios que não formavam palavras. Por volta das 11 da noite, enquanto o grupo cantava e assava marshmallows, uma garota chamada Marina parou de repente. Seu rosto ficou pálido, os olhos fixos na escuridão além do círculo de luz da fogueira. "Vocês estão ouvindo isso?" perguntou, a voz tremendo como se o frio tivesse entrado em seus ossos. "É como se alguém estivesse me chamando." Todos ficaram em silêncio, tentando captar o som. "Marina, Marina", um sussurro baixo, quase engolido pelo crepitar das chamas. Alguns disseram que era o vento, outros zombaram, dizendo que era um pássaro noturno, mas Marina balançou a cabeça, os olhos arregalados. "Não é o vento, é uma voz." A tensão se espalhou como uma onda, o ar ficando mais pesado, como se a floresta estivesse prendendo a respiração. Marina pediu para ir para a barraca, dizendo que não conseguia mais ficar ali. Sua amiga Clara, preocupada, foi com ela. As duas se deitaram, os sacos de dormir puxados até o queixo, tentando ignorar o frio que parecia rastejar pela lona. Mas então, o sussurro voltou, agora mais próximo, como se viesse de dentro da barraca. "Marina, vem comigo." Clara agarrou o braço da amiga, o coração disparado. "Você ouviu isso?" sussurrou a voz quase falhando. Marina apenas assentiu, o rosto branco como cera. O som parecia girar ao redor delas, acompanhado de arranhões leves no tecido da barraca, como unhas longas deslizando lentamente. As duas começaram a tremer, abraçadas, enquanto o sussurro se tornava mais insistente, quase zangado, como se algo estivesse impaciente. Na manhã seguinte, as meninas correram até João, histéricas, contando tudo. Ele inspecionou a barraca, mas não encontrou marcas, pegadas ou qualquer sinal de algo fora do comum. "Deve ter sido um animal", ele disse, mas seus olhos traíam a dúvida, como se ele soubesse de algo que não queria contar. Aquela noite foi pior. Por volta das 2 da manhã, um grito cortou o silêncio do acampamento. Era Clara. Quando os monitores chegaram, encontraram Marina fora da barraca, de pé, olhando fixamente para a floresta. Seus olhos estavam vidrados como se ela não estivesse realmente ali, e ela murmurava quase em transe. "Ele disse que eu tenho que ir. Ele disse que eu pertenço à floresta." João a segurou pelos ombros, tentando trazê-la de volta, mas ela parecia não o enxergar. Marina foi levada para casa no dia seguinte. Seus pais disseram que ela nunca mais foi a mesma. Meses depois, um boato começou a circular na cidade. Outros escoteiros em anos anteriores também ouviram sussurros naquela mesma floresta. Um relato encontrado em um fórum antigo da internet mencionava um escoteiro desaparecido em 1987. Ele deixou um bilhete com as palavras: "A voz me chama, não posso ficar." Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Marina, segundo os rumores, ainda acorda no meio da noite, jurando ouvir aquele mesmo sussurro, mesmo estando a quilômetros de qualquer floresta. Como disse Stephen King, às vezes, há coisas nas sombras que não queremos ver, mas que nos veem. Em 2015, um grupo de escoteiros acampava em uma clareira isolada no interior de São Paulo, perto de um riacho que cortava a floresta como uma veia escura. O lugar era perfeito, o som da água correndo,
o cheiro fresco das árvores e um céu tão claro que parecia possível tocar as estrelas. O grupo, liderado por Rafael, um monitor confiante e cético, passou o dia explorando trilhas e montando armadilhas para coelhos. Mas havia uma regra estranha que os moradores locais repetiam: nunca acendam uma fogueira depois da meia-noite. Ninguém explicava o motivo, e os escoteiros, claro, ignoraram. Afinal, o que poderia dar errado com uma fogueira? À noite, o grupo se reuniu ao redor da fogueira, contando histórias e rindo. O fogo crepitava, lançando sombras dançantes nas árvores ao redor. Por volta das 2 da manhã, quando todos já estavam cansados, algo mudou. A fogueira, que havia sido reduzida a brasas, começou a crescer de repente. As chamas subiram, mais altas do que o normal, como se alguém tivesse jogado gasolina, mas ninguém havia tocado nela. Rafael, confuso, jogou terra para apagar o fogo, mas as chamas não cediam. Pelo contrário, pareciam mais vivas, pulsando como um coração. Os escoteiros recuaram, o pânico começando a se instalar. Um dos meninos, Lucas, gritou, apontando para as chamas: "Olhem, tem algo ali." No meio do fogo, formas começaram a surgir, silhuetas que pareciam dançar, contornos que lembravam figuras humanas, mas distorcidas, com membros longos demais. Lucas jura que viu um rosto com olhos vazios como buracos negros encarando-o diretamente. O grupo entrou em caos. Alguns gritaram, outros correram para as barracas, enquanto Rafael tentava manter a calma. Então, o pior aconteceu. A fogueira começou a emitir um som. Não era o crepitar da madeira, mas um murmúrio grave, como dezenas de vozes falando ao mesmo tempo, em uma língua que ninguém entendia. Na manhã seguinte, a fogueira estava apagada, mas o chão ao redor estava coberto de cinzas dispostas em um padrão estranho, um círculo perfeito com marcas que pareciam símbolos. Rafael, ainda abalado, tentou explicar que poderia ser uma reação química, mas sua voz tremia. Quando o grupo voltou à cidade, um dos escoteiros pesquisou sobre o local e encontrou algo assustador. Aquela clareira era usada, décadas antes, por um grupo que realizava rituais estranhos. Um artigo de jornal de 1972 falava de um incêndio misterioso no mesmo lugar, onde várias pessoas desapareceram, deixando apenas cinzas em padrões idênticos aos que os escoteiros encontraram. Como disse Edgar Allan Poe, tudo o que vemos ou parecemos não passa de um sonho dentro de um sonho. Será que aquelas chamas eram só fogo ou algo mais? A última história aconteceu em 2020, em uma reserva florestal no sul do Brasil. Era uma trilha noturna, uma atividade comum para ensinar navegação e coragem. O monitor, Daniel, liderava 7 adolescentes por uma trilha estreita, iluminada apenas por lanternas que cortavam a escuridão como facas. Entre eles, estava Pedro, um garoto de 14 anos quieto, quase sempre perdido em pensamentos. Durante a trilha, Pedro começou a agir de forma estranha. Ele parava, olhava para o vazio e murmurava: "Eles estão aqui, eles estão nos seguindo." Os outros escoteiros trocaram olhares, pensando que era só medo do escuro. Mas Daniel notou algo diferente no garoto. Seus olhos pareciam distantes, como se ele estivesse vendo algo que ninguém mais via. Em um momento, Pedro parou no meio da trilha, apontou para uma clareira à esquerda e disse com uma voz calma demais: "É ali, eles estão esperando." Antes que Daniel pudesse segurá-lo, Pedro correu em direção à clareira, engolido pela escuridão. O grupo gritou seu nome, lanternas varrendo as árvores, mas ele havia sumido. Daniel chamou reforços imediatamente, e uma busca foi organizada. Durante dias, equipes percorreram a floresta, mas não havia sinal de Pedro, nem pegadas, nem roupas, nada. Semanas depois, um dos escoteiros, revisitando o local com a família, encontrou algo escondido entre as árvores. Uma mochila velha, rasgada, com o nome Pedro bordado. Dentro, havia um caderno com anotações que não pareciam escritas por ele. As páginas estavam cheias de frases desconexas. "Eles me escolheram, eles sempre escolhem um." A última página tinha uma única frase, escrita em letras grandes e trêmulas: "Não olhe para eles." A polícia investigou, mas o caso permanece sem solução. A família de Pedro se recusou a falar, e os outros escoteiros começaram a ter pesadelos idênticos, sonhando com uma figura alta, sem rosto, parada na mesma clareira onde Pedro desapareceu. Uma carta anônima, encontrada em um caso semelhante anos antes, dizia: "Algumas coisas na floresta não querem ser encontradas, mas uma vez que você as vê, elas nunca te deixam ir." Essas 3 histórias nos mostram que a floresta pode ser mais do que apenas árvores
árvores e silêncio, sussurros que conhecem seu nome, fogueiras que queimam com vida própria e garotos que desaparecem como se nunca tivessem existido. O que você acha? São apenas histórias de adolescentes impressionáveis? Ou há algo nas florestas que não explica? Algo que espera por aqueles que se aventuram longe demais? Deixe nos comentários. Você já passou por algo assim em um acampamento? Já sentiu que não estava sozinho na escuridão? E mais importante, você tem certeza de que está sozinho agora, enquanto assiste a este vídeo? Se gostou, se inscreva, ative o sininho e prepare-se para mais histórias que vão te fazer questionar tudo. Até a próxima. E cuidado com o que você encontra na floresta.